Fala, galera, professor e delegado Rilmo Braga na área. Para, em nome de toda a equipe Magistrate, dar as mais sinceras boas-vindas à nossa revisão final para o concurso do TJ do Estado de São Paulo, Banca VUNESP, para a prova da magistratura estadual. Eu sou o delegado Rilmo Braga, aprovado em 9 concursos públicos, 4 para o cargo de delegado de polícia, fui delegado dos estados de Rondônia e Minas Gerais, e hoje tenho a satisfação de ser delegado de classe especial no estado de Goiás, onde fui gerente operacional, fui titular da Delegacia Estadual de Homicídios, chefe da assessoria jurídica e hoje sou titular da Central Geral de Flagrantes. E doravante, o seu professor à disposição para colaborarmos rumo à sua aprovação. Conte sempre com o nosso apoio, não só através dos canais Magistrar, mas se houver alguma dúvida em tempo real, encaminhar através do nosso direct, por isso siga já o Instagram, @RilmoBraga. Fechado? Bora lá então de revisão de processo penal para a sua prova da magistratura do TJ do Estado de São Paulo. Revisão final. Tá chegando a hora, né, galera? Sem perder mais tempo, então, bora para a nossa revisão de processo penal. Bacana? Deixando registrado aqui o nosso Instagram, @RilmoBraga, através do qual você poderá utilizar o direct 24 horas por dia para retirar todas as suas dúvidas em tempo real, porque o seu sonho é o nosso, que é a sua aprovação. Vamos, então, de revisão para o concurso de número 192 da VUNESP Magistratura do Estado de São Paulo, e a nossa disciplina é o processo penal. Até preparei aqui um rápido resumo do seu edital. Ele é separado em itens muito bem divididos, né? Eu tenho a parte geral, com os princípios constitucionais, os princípios processuais implícitos, as fontes do processo penal. Depois eu tenho no item 2, o Código de Processo Penal propriamente dito, aí gravita por tudo, né? Não só as disposições preliminares, como inquérito, ação penal, competência, prova, ação civil ex delito, competência, as figuras processuais, prisões, sentenças, processos em espécie, nulidades e, no final, mandado de segurança, beleza? Esse é o seu edital e, a partir de agora, começamos a fazer a sua revisão através da resolução de questões, sempre a melhor maneira de fazermos um bom aprofundamento e, principalmente, treinarmos técnicas importantes de memorização, além de, claro, entender o perfil da sua banca. Vamos lá? Comigo na tela, questão de número 1, cobrado pela Banca VUNESP na prova do TJ do Rio de Janeiro. Prova recente aí do ano de 2025, com o seguinte enunciado. Bora lá. O João é empresário e atua no setor de construção civil. Em 2018, ele foi investigado e acusado pelo MP de participar de um esquema de corrupção envolvendo obras públicas no município da Baixada Fluminense. Durante a investigação, foram levantadas provas, documentos, depoimentos de testemunhas que apontavam para a participação de João em um esquema de desvio de verbas públicas. Em 2020, o João foi condenado em primeira instância a uma pena de 12 anos de reclusão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro, tendo sido determinante para sua condenação a não comprovação da origem lícita dos recursos encontrados na sede da empresa na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão. O advogado de João recorreu da decisão e o processo foi levado à segunda instância. Ao final de 2022, o TJ, então, confirmou a condenação de João, reduzindo a pena para 10 anos, porém, mantendo os demais itens da condenação, tais como a responsabilidade de João pelos fatos narrados na peça acusatória, a proibição de João, como administrador de empresa, funcionar como administrador de empresa pelo período de cumprimento da condenação. Após essa decisão, o advogado de defesa de João entrou com recurso especial ao STJ e um recurso extraordinário ao STF, alegando a necessidade de revisão das provas e que João deveria guardar esses recursos em liberdade, como manda o princípio da presunção da inocência até o trânsito julgado. Com base na situação hipotética, na Constituição de 88 e nos tratados internacionais de direitos humanos, que o Brasil é signatário, além da jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que você vai ver que a VUNESP aqui fez o que lhe é peculiar. A VUNESP gosta muito de começar as provas com uma questão bem aparentemente cabulosa, que no final das contas não é uma questão tão difícil assim, mas o enunciado assusta e assusta bastante, né? Por isso, técnica importante,
manter a calma, manter a tranquilidade, fazer uma boa leitura do enunciado e partir para aquilo que foi proposto pela banca. Então vamos para as alternativas. Letra A. O Tratado Internacional de Direitos Humanos, conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, contém expressa exigência normativa que condiciona o início do cumprimento de pena ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Gabarito falso. O Pacto de São José da Costa Rica, ele traz, sim, expressamente o princípio da presunção da inocência, que é o pano de fundo através do qual se presume a inexistência de cumprimento de pena antes do transitado julgado, na medida em que é o trânsito julgado que inverte a presunção de inocência e passa a existir a presunção de culpa. Por esta razão, a letra A, quando diz que traz expresso o Pacto de São José, no sentido de que o início do cumprimento de pena é pós-trânsito julgado, isso não é verdade, por isso o gabarito falso. Aliás, por falar nisso, outra dica importante. A Constituição Federal do Brasil, de 1988, traz expressamente em seu texto o princípio da presunção da inocência. Gabarito falso. Erra hoje para não errar no dia da prova, né? Todo mundo cai nessa pegadinha. A Constituição traz expressamente o princípio da não culpabilidade. Ninguém é presumivelmente culpado. Ninguém poderá ser considerado culpado. Agora, quem traz o princípio da presunção da inocência expresso, aí sim é o Pacto de São José da Costa Rica. Então, duas pegadinhas na sua prova, com relação a princípios processuais e penais. Pegadinha 1, a Constituição não traz expressamente o princípio da presunção da inocência, traz sim da não culpabilidade. E pegadinha 2, o Pacto de São José da Costa Rica traz sim expressamente o princípio da presunção da inocência, mas não traz norma expressa que proíbe o início do cumprimento de pena antes do trânsito julgado. É uma conclusão axiológica e óbvia que vem na esteira da adoção do princípio da presunção da inocência, ok? Então, a letra A está fora, né? Letra B. O esquema organizatório funcional estabelecido pelo legislador constituinte no tocante à persecução penal estatal garante aos juízes e tribunais de segundo grau, além dos tribunais superiores, a competência para analisar o conjunto probatório e decidir o mérito das causas penais. Falso, né? Aqui nós temos os princípios da jurisdição, né? Os princípios da reserva jurisdicional, mas o sistema organizatório funcional, que define os órgãos jurisdicional e as suas competências, obviamente que não são eles que definem, que é do juiz a capacidade de dizer o direito, o jurisdictio, que é uma premissa básica, claro, prevista em Constituição, mas não é basicamente vindo do sistema organizatório funcional. Então, gabarito, falso. Letra C. O princípio da presunção da inocência não veda a alocação dinâmica do ônus da prova sobre a defesa, quando se tratar de prova de difícil constituição pela acusação, em virtude de seu caráter negativo, prova diabólica, sendo, porém, garantida a inviolabilidade do escritório da empresa por este ser equiparado ao domicílio. No finalzinho até tá certo, né? O escritório é equiparado ao domicílio, mas é óbvio que o princípio da presunção da inocência, dizer que ele não veda a inversão do ônus da prova, está errado, né? Prevalece o entendimento doutrinariamente e jurisprudencialmente no Brasil que não há falar em inversão do ônus da prova. Muito mais especialmente falando quando tem a prova diabólica, que é a dificuldade para o MP produzir prova. Existem casos raros de reconhecimento jurisprudencial no Brasil de inversão do ônus da prova? Existem. Por exemplo, o flagrante latente, não é? Em caso de flagrante latente, inegavelmente você tem uma inversão do ônus da prova no Brasil. Então o cara foi preso com a arma na cintura. Ah, mas a arma não é dele, alguém obrigou ele a andar com essa arma. Ele vai ter que provar inversão do ônus da prova. Ah, o carro que está na garagem dele, roubado, não foi ele que ele comprou, ele não sabia. Tá, então nesse caso ele vai ter que provar que ele não sabia. Então existem casos raros no Brasil que existe inversão do ônus da prova, mas isso não ocorre em razão da dificuldade de produção probatória da acusação. Isso ocorre claramente em razão da latência flagrancial, em casos raros, né? Inclusive, pessoal, é esta hipótese de inversão do ônus da prova da flagrância latente que faz com que parte da doutrina entenda que presunção de inocência é diferente de presunção de não culpa, de não culpabilidade. Presunção de inocência é presumir que o indivíduo, que o MP é obrigado a provar o fato típico, ilícito e culpável, e não há inversão do ônus da prova. Já para algumas correntes doutrinárias, minoritárias, é bem verdade, quando eu penso que o MP é obrigado a provar a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, mas que existem raros casos de inversão do ônus da prova, como ocorre na flagrância latente,
Neste caso, eu teria a distinção entre presunção de inocência e não culpabilidade. Mas, repito, é minoritário. Bons doutrinadores trabalham como sinônimos presunção de inocência e não culpabilidade, mas, de qualquer sorte, mesmo que você admita a inversão do ônus da prova na flagrância latente, não é inversão do ônus da prova só porque o MP está enfrentando dificuldade probatória. Então, a letra C está absurdamente errada, ok? Letra D. Não há incompatibilidade entre o princípio da presunção da inocência e a possibilidade da execução provisória da pena após o julgamento de segunda instância, sendo afastada, porém, a aplicação de outros efeitos da condenação, tais como perda do cargo ou da primaridade. Absolutamente errado, né? Hoje, o entendimento que prevalece do Supremo Tribunal Federal é que o início da cumprimento de pena é após o trânsito julgado, feita a única exceção do Tribunal do Júri, em razão de recente julgado do Supremo Tribunal Federal, que chancelou a viabilidade de início de execução de pena, já com a condenação de primeiro grau, tendo em vista a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri. Então, a letra D está errada. Letra E. É inconstitucional a regra prevista no 283 do CPP, no sentido de condicionar o início de cumprimento de pena, ao trânsito julgado do título condenatório, o que não afasta a supressão cautelar de liberdade, desde que presentes requisitos legais. Aí sim, perfeito, né? De novo, é constitucional a regra do 283, no sentido de condicionar o início do cumprimento de pena ao trânsito julgado, o que não afasta a supressão da liberdade em casos em que houver os pressupostos legais, que são as prisões preventivas, né? Prisão preventiva, prisão temporária no inquérito, dentre outras hipóteses. Então, é constitucional a regra que exige, para o início do cumprimento de pena, o trânsito julgado definitivo, feita a única exceção lá no Tribunal do Júri, conforme acabou de ficar aqui registrado. Gabaritamos? Gabarito, então, questão número 1, letra E. Parecia uma questão difícil, mas a letra E é bastante fácil, né? Não tem como. Você podia até dar uma sapateada aqui nas outras alternativas, chegando na E, você ia até dar uma relaxada, né? Questão de número 2. Assinale a alternativa que apresenta o entendimento sumulado pelo STJ. Não é a correta, hein? É a correta que esteja sumulada pelo STJ. A VUNESP adora fazer essa maldade. Fique esperto, tá? Letra A. O juízo federal competente para processar e julgar o acusado por crime de uso de passaporte falso é o do lugar onde o delito se consumou. Gabarito, verdadeiro. Letra A. Letra A, verdadeiro. Gabarito, letra A. Já vou te mostrar a súmula, tá? Letra B. Compete à Justiça Estadual processar e julgar o prefeito municipal por desvio de verba pública sujeita à prestação federal, né? Se já desvinculada, competência estadual. Se mediante fiscalização federal, competência federal, letra B, errada. A participação do MP na fase investigatória acarreta sua suspeição para o oferecimento da denúncia? Falso. Tem súmula, já te mostro. Errado. Letra D. Ainda que a ação penal tenha sido instruída com inquérito, é necessária a resposta preliminar? Falso, tá? Súmula, é cabível a dispensabilidade da resposta preliminar caso a denúncia seja instruída com inquérito policial, na medida que já houve oportunidade prévia de defesa. Letra E. A decisão que determina a produção antecipada de provas baseada no 366 não precisa ser concretamente fundamentada. Ah, ridículo, né? Justificado o mero decurso de tempo? Não, gabarito falso. O mero decurso de tempo e risco de esquecimento por si só não justificam no Brasil a produção antecipada de provas. As súmulas que eu te prometi, nosso gabarito, súmula 200, compete ao juiz federal compete ao juiz federal processar e julgar o crime de uso de passaporte falso aonde o delito se consumou. Toma cuidado com documento falso, né? Porque o crime de falsificação, a competência se firma em razão do órgão expedidor. Então, sendo um documento federal, passaporte, competência federal. Sendo uma CNH estadual, competência estadual. Beleza? Então, a falsificação, órgão expedidor. O uso, órgão para o qual exibiu. Então, se eu exibir uma CNH para um PRF falsa, a competência vai ser federal e não estadual, mesmo sendo a CNH expedida pelo Estado. Gabaritou? Então, o falso, órgão expedidor, fixa a competência. Já o crime de uso, firma-se a competência em razão do órgão para o qual foi exibido. E, logicamente, aonde se consumou é o que disse a súmula 200, por isso gabarito letra A. Fechou? Beleza? Questão de número 3, cobrada na prova de juiz de direito, TJ do Rio de Janeiro, VUNESP, com o seguinte enunciado. Determina o artigo 89 do JEC, Lei 9.099, que nos crimes com a pena
mínima combinada igual ou inferior a 1 ano, crimes de médio potencial ofensivo, abrangidos ou não por esta lei, o MP, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão condicional do processo por 2 a 4 anos. Assim, considere a seguinte situação. Sineu teve a denúncia oferecida por um crime praticado com violência doméstica e familiar, que prevê a pena de 1 a 2 anos de detenção e multa. Neste contexto, o MP negou-se a propor a suspensão, argumentando que a pena é excedente à moldura legal. Não é excedente, mas não cabe em caso de violência doméstica e familiar, óbvio, né? Então, não é excedente ao quanto da pena. Por também haver previsão de multa no caso concreto. Não interessa se tem multa, a pena mínima tem que ser igual ou inferior a 1, independentemente de multa. E que há vedação de suspensão em caso de violência doméstica. Aí sim, segundo o argumento, está perfeito, né? Diante desse cenário, de acordo com o entendimento formulado pelo TJ do Rio de Janeiro e texto das leis 11.340, Lei Maria da Penha e 9.099, Lei de Juizado Especial, é correto afirmar que, letra A, ambas justificativas estão incorretas. Errado, a justificativa da pena está incorreta, mas a da violência doméstica está perfeita. Letra B, apenas a segunda justificativa é correta, correto, gabarito letra B. Não há se falar em vedação de suspensão somente pelo fato de ter multa cumulativa a pena de 1 ano, sem qualquer problema. O grande problema aqui é a violência doméstica. Não se aplica a Lei Maria da Penha, não se aplica a Lei 9.099 em casos cometidos com violência doméstica. Né? Se não se aplica a Lei 9.099, e foi ela que trouxe, inaugurou no Brasil a suspensão condicional do processo, é óbvio que não é cabível. Gabaritou? Questão 4, cobrada no mesmo concurso, vamos ao enunciado. De acordo com a norma prevista no 366, se o acusado citado por edital não comparece e não constitui advogado, decorrem 2 consequências legais. O juiz tem ainda a prerrogativa de determinar 2 providências. Neste contexto, é correto afirmar que são. Veja aqui mais uma característica da sua banca VUNESP. A questão é fácil, mas ela consegue deixar o candidato confuso, porque ela faz um trocadilho de nomenclaturas. Tá? Foi isso que ela fez aqui. Quer ver? Letra A. Consequências legais. Produção antecipada de prova e prisão preventiva. Ou seja, a banca vai tentar te confundir o que é consequência legal, que é diferente do que é prerrogativa do juiz. Porque, ora, que o indivíduo citado por edital não comparecer produz a suspensão do processo e do prazo prescricional, ninguém tem dúvida. A pergunta na sua prova é, e a pegadinha aqui é essa. Essa suspensão, a suspensão do processo e do prazo prescricional é uma consequência legal ou é uma prerrogativa do juiz? É uma consequência legal. Já, por outro lado, é prerrogativa do juiz o quê? Se necessário, a produção antecipada de provas, aí sim é uma prerrogativa do juiz, a produção antecipada de prova e, eventualmente, até a prisão preventiva. Então, a pergunta é ridiculamente fácil, só que a banca confundiu todo mundo com as nomenclaturas. O que é consequência legal e o que é prerrogativa? Vamos lá? Letra A, consequência legal, produção antecipada de prova, está errado, porque a produção antecipada de prova é faculdade e não consequência legal. Letra B, prerrogativa do juiz, determinar a produção antecipada de provas, está certo, correto. O juiz pode fazê-lo. E segundo, determinar a prisão temporária, aí está errado, não é prisão temporária, é prisão preventiva, até porque temporária é a prisão no inquérito policial, e aqui nós não estamos mais falando de inquérito policial, o cara já foi até citado por edital, não é inquérito mais, a letra B está errado. Letra C, prerrogativa do juiz, determinar a produção antecipada de prova, está certo, é uma faculdade do juiz, e decretar a preventiva. Pronto, gabarito letra C. Uma questão muito fácil, mas que deixou muito aluno, né, em dificuldade, porque fez aí esse trocadilho com as nomenclaturas e aí confundiu bastante o pessoal, tá? Artigo 366, o citado por edital que não comparece, consequência legal, fica suspenso o prazo do processo e o prazo prescricional, e faculdade do juiz, produção antecipada e prisão preventiva. Lembrando que, já que a VUNESP gosta tanto de produção antecipada, que o decurso do prazo e o risco de esquecimento por si só não fundamentam a produção antecipada de prova. Porém, a exceção fica por conta do policial, especialmente o policial que prende muitas pessoas e apreende muitas drogas, ele, caso o processo demore muito, é cabível sim, só pelo decurso de tempo e risco de esquecimento, a produção antecipada de prova. Gabaritou? Questão de número 5, comigo na tela. Imagine que determinada infração penal se executou e consumou em uma singela embarcação que subia o rio na Paraíba do Sul
e que navegava, portanto, do estado do Rio de Janeiro para o estado de São Paulo, não sendo possível identificar o local exato em que a infração se executou e se consumou. E também não sendo possível identificar o porto que a embarcação primeiro tocou após o cometimento do crime. Nesta situação, de acordo com o CPP, é correto afirmar que a competência afirmar-se-á em razão de... Ora, meus queridos, se eu não sei o local exato de execução, não sei o local exato de consumação, o mais importante seria a consumação, porque o CPP adota a teoria do resultado, né? A competência firma pelo local do resultado, local em que ocorre a consumação. Mas eu não sei aonde se consumou e nem sei aonde primeiro tocou a embarcação. Aí é óbvio que a competência vai se firmar pela prevenção, né? Técnica importantíssima de resolução de questões. Técnica que faz com que você tenha 100% mais chance de acertar a questão, dobra a sua chance de acertar a questão. Quando a questão permitir, resolva intelectualmente o seu gabarito e depois busque revisá-lo nas alternativas. Você dobra a sua chance de acerto, porque a leitura das alternativas se torna uma verdadeira revisão do seu gabarito. Então vamos lá? Letra A. Fixa-se a competência pela prevenção, correto, podendo recair tanto sobre o juiz de São Paulo como do Rio de Janeiro. Ah, perfeito, né? Gabarito, letra A, não tem como ser diferente. Quando eu não sei o local da consumação, firma-se a competência pela prevenção. Onde está escrito isso? Comigo na tela, artigo 70. A competência firma-se pelo lugar da consumação, que é o resultado. Mas se incerto o limite territorial, fixa-se pela prevenção. E quando incerta as circunstâncias de embarcação e primeiro porto em que tocou, a mesma forma pela prevenção. Então, tanto em razão do artigo 70 como do artigo 91, aqui a competência firma-se-á em razão da prevenção. Primeiro juiz que deliberar sobre o caso, firma a sua competência. Gabaritou? Questão número 6. Considere a situação hipotética. Maria, esposa de José, filha de Ana, mãe de Cristiano e irmã de Cleófas. Maria é querelante em queixa-crime e desaparece no curso do processo, sendo declarada ausente por decisão judicial. Neste cenário, de acordo com os artigos 31 e 36 do CPP, letra A. Se Cleófas e Cristianos quiserem prosseguir na ação penal, aquele tem preferência em relação a ele. Ah, então a sua banca quer saber, no caso de sucessão processual, famoso CAD, né, cônjuge, ascendente, descendente e irmão, quem tem preferência para suceder? Ou seja, será que o CAD está todo ele no mesmo patamar? E a resposta é não. Quem tem preferência? O cônjuge, né? Então ela é casada com José, lá, ó, casada com José. Então a preferência não é de Cleófas e nem de Cristiano. Está errada a letra A. Letra B. Extingue-se o direito de queixa? Não. Se a pessoa morre ou é declarada ausente, o direito de queixa transmite-se ao CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, nesta sequência lógica, ok? Letra C. Se Cristiano e Anne quiserem prosseguir, aquele tem preferência. Não, quem tem preferência é José. Se Cristiano e José quiserem prosseguir, aquele, Cristiano, tem preferência. Errado. Letra E, José tem preferência. Gabarito, letra E, o que está esculpido no artigo 31 e 36 do CPP. No caso de morte do ofendido, o direito de oferecer a queixa prossegue ao cônjuge, ascendente, descendente e irmão. 36, se comparecer mais de uma pessoa, tem preferência o cônjuge, e em seguida o parente mais próximo na ordem de enumeração. Ou seja, o cônjuge tem preferência, José, gabarito, letra E. Questão de número 7, comigo na tela. Questão cobrada na prova do TJ de São Paulo, né, pela VUNESP, no ano de 2024. No que concerne à reparação dos danos gerados pelos ilícitos penais, marque a alternativa correta, correta, correta. Letra A. A extinção de punibilidade do autor impede a propositura da ação civil por reparação de danos? Gabarito, 1000 vezes falso. Os ramos jurídicos são autônomos e independentes. Só a interferência do direito penal nos demais ramos jurídicos quando eu tenho juízo de certeza, quando ele é absolvido ou quando ele é condenado ou quando ele é absolvido, e ele é absolvido em razão de certeza da ausência de autoria, certeza da ausência de materialidade, certeza da excludente de licitude, certeza da excludente de culpabilidade. Fora isso, não há repercussão no direito civil. Então é óbvio que aqui, civilmente, ele poderá ainda ser acionado. Então a letra A está errado. Letra B. A absolvição no juízo criminal impede a ação civil de reparação de danos contra o autor do crime.
Gabarito, em regra, não, né? A absolvição só pode repercutir no direito civil e administrativo somente se a absolvição for por hipóteses muito claras, quais sejam a ausência de materialidade, a ausência de autoria, certeza da excludente de ilicitude, certeza da excludente de culpabilidade, beleza? Então, a letra B, ela não está correta. Letra C, a ação de execução ex delito para efeito de reparação do dano pode ser proposta pelo ofendido por seu representante legal ou por seus herdeiros. Ah, perfeito, né? Gabarito, letra C. Aonde está escrito isso? Comigo na tela, artigo 63 do CPP. Transitado julgada a sentença condenatória, poderá promover a execução no cível para efeitos de reparação o ofendido, representante legal ou seus herdeiros. Questão bem gramatical, beleza? Bora para a questão de número 8, cobrada na prova do TJ de São Paulo 2024. Com relação à infiltração de agentes em tarefas de investigação, Lei 12.850, Lei de Crimes Organizados, como meio de obtenção de prova, é correto dizer que, pessoal, esse meu correto não é à toa, é técnica, tá? Uma das mais importantes técnicas de resolução de questões. Sempre for correto ou incorreto, errado ou certo, circular 3 vezes, preferencialmente com os olhos fechados e repetir mentalmente. Incorreto, porque isso condiciona o seu cérebro a não criar um devaneio aqui e ocasionar um gabarito equivocado. Quem não conhece alguém que já deixou de passar só por uma mancada dessa, né? Uma boa técnica para você levar para sua prova. Então, correto. Letra A infiltração. A, é medida que será previamente comunicada ao juiz, que, se for o caso, estabelecerá os limites, mas não depende de prévia autorização judicial. Errado, né? A letra A fala aqui de uma característica de outra medida investigativa avançada, diferentemente da infiltração, que é o flagrante postergado, chamado ação controlada na Lei de Organizações Criminosas. A ação controlada, a VUNESP gosta dessa também, a ação controlada na Lei de Crimes Organizados não exige autorização judicial, basta comunicação judicial, contrariamente à Lei de Drogas, que exige autorização judicial. É a grande diferença. Então, o flagrante postergado se divide em 2. Ação controlada na lei de ORCRIM, entrega vigiada na lei de drogas. Na lei de drogas, só com ordem judicial prévia. Na lei de ORCRIM, basta comunicação judicial. Então, o controle judicial não precisa ser prévio, pode ser concomitante ou a posteriori. Esta é a diferença, mas isso aplica-se no flagrante postergado. Não tem nada a ver com infiltração policial. Essa foi a pegadinha, né? A letra A falou de ação controlada, e isso não ocorre com a infiltração, está errada. Letra B, a infiltração tem como característica a subsidiariedade? Ué, claro, né? Somente se não houver outra forma de produção probatória, chamada última ratio probatória. Ela é subsidiária, somente fica demonstrado que as demais provas não têm aptidão para produzir os mesmos efeitos. Por isso, letra B está correta. Vamos para as demais. Letra C. É uma medida exclusiva do delegado, de iniciativa do delegado. Está errado, tanto do delegado como do promotor, mas diz a lei que, se for requerimento do promotor, o juiz deverá abrir vistas ao delegado para se manifestar tecnicamente até sobre a viabilidade e periculosidade da operação. Letra D. O prazo legal para a medida é de 6 meses, correto, e improrrogáveis errado. 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses é a diferença, inclusive, da infiltração soft law e a infiltração mais complexa, né, que é a deep law, que ela exigirá um prazo um pouco maior, beleza? Então, não confundir as hipóteses, a prorrogação é cabível e eu já vi prorrogações até mesmo inúmeras na mesma investigação, beleza? Ela é de 6 meses, mas ela não é improrrogável, por isso está errado, firmado o gabarito letra B de bola. Vamos para a questão número 9. Com relação à lei que cria mecanismos para coibir a violência doméstica, Lei Maria da Penha, 11.340, é correto afirmar que, letra A, o juiz poderá conceder de ofício as medidas protetivas de urgência para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Gabarito falso. De ofício, não, né? De ofício, não. Até trouxe o texto da lei para você. Artigo 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do MP ou pedido da ofendida. E, parágrafo 6º, as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral da ofendida e de seus dependentes, mesmo que não haja inquérito policial e mesmo que não haja persecução penal em andamento. Enquanto houver risco, mantém-se a medida protetiva. E não há previsão legal
para o cabimento de ofício de tal medida protetiva. Ela deve passar pelo crivo do requerimento, até porque vai saber sobre a real vítima, né? O juiz se imiscuir na decretação dessa cautelar, dessa medida protetiva, pode criar até um alvoroço processual e criar, obviamente, antecipar algumas medidas que talvez não sejam desejadas pela vítima ou muito menos necessárias de acordo com o entendimento policial ou ministerial, beleza? Então a letra A está errada. Letra B. Nas comarcas em que não houver juizados especializados em violência doméstica e familiar, a competência para ação para o crime contra a mulher, no contexto de violência doméstica, para o qual a lei comine pena máxima não superior a 2, será do JEC. Meu Deus, né? 1000 vezes falso. Não se aplica a Lei 999 no contexto de violência doméstica e familiar, expressamente proibido pela Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Errado. Letra C. As medidas protetivas concedidas podem perdurar enquanto existir situação de risco à integridade patrimonial da ofendida. Perfeito, gabarito letra C, não é? Todas as medidas cautelares persistem enquanto houver risco, independentemente de existir inquérito policial, processo penal ou qualquer persecução penal que seja. Letra D. É vedada a aplicação de pena de prestação pecuniária e suspensão condicional da pena ao condenado por crime praticado com violência doméstica. Essa aqui é uma que muita gente boa derrapa, né? Parece estar certo, mas não está. É vedada a prestação pecuniária e suspensão do processo, que está na Lei 999. Agora, suspensão condicional da pena, não tem lugar nenhum escrito isso. Por falta de previsão legal, está errado, por isso mantém-se o gabarito letra C de casa. Pegadinha gostosa da sua banca Vunesp, redobrar a sua atenção. Bora lá para a questão de número 10. Quanto ao dever de testemunhar sobre o fato relevante para o processo, é correto afirmar que, letra A, a pessoa que estiver proibida de depor está dispensada do compromisso de dizer a verdade sobre o que lhe for perguntado? Errado. Se ela está proibida de depor, ela está proibida de depor. Ela não vai depor, né? Feitas raríssimas exceções, por exemplo, quando consentir e a pessoa sobre qual a informação provier, autorizá-la, né? Mas são situações excepcionalíssimas. Agora, dizer que ela simplesmente não vai prestar o compromisso está equivocado. A letra A está muito errada, por isso fora do nosso gabarito. Letra B. A testemunha amiga íntima do acusado será deferido o compromisso de dizer a verdade sobre o que lhe for perguntado. Gabarito letra B correto, tá? Muita gente erra essa e acha que que tem o direito de não depor amigo íntimo e inimigo capital. Não, eu sei que nas audiências os juízes gostam de perguntar, né? Mas não tem previsão legal, beleza? Não tem previsão. Quem tem previsão legal para não depor é o CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, não se aplicando legalmente falando, pelo menos no CPP, para amigo íntimo. Então a letra B, que diz que será deferido o compromisso, está certo, tá? Está certo. A testemunha amiga será compromissada a dizer a verdade, podendo, inclusive, cometer falso testemunho, beleza? Letra C. O ascendente da vítima pode se recusar a depor, mas se não for possível, por outro modo, obter-se a prova, ele poderá depor. É verdade, mas sem o compromisso de dizer a verdade, isso não está escrito na lei, tá? Eu até acho que a letra C merece ser considerada correta, tá? Eu até acho, beleza? Mas a letra B está mais correta, por isso foi o gabarito apresentado pela sua banca. Teoria da mais certa. Letra D. A qualquer momento da colheita do depoimento poderá ser ela contraditada. Aí muito errado, né? Por que muito errado? Porque a contradita da testemunha deve ocorrer no momento da sua qualificação e não no momento do seu depoimento acerca dos fatos propriamente ditos. Inclusive, o direito ao silêncio, nemo tenetur se deterrere, não produzir prova contra si mesmo, hospeda-se exclusivamente com relação ao interrogatório na parte fática, jamais na parte da qualificação. E aí você já percebe que são momentos completamente diferentes. Qualificação no começo, fatos no meio e assinatura no final. Então, gabarito letra B, e inferimos esse gabarito do artigo 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, poderão, entretanto, recusá-la a fazê-lo. O ascendente, descendente, afim e reta, cônjuge, ainda que desquitado, irmão, pai, mãe, filho adotivo do acusado. Ou seja, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Salvo quando não for possível, de outro modo, obter essa informação. E aí a lei não fala, né, que não vai haver o compromisso legal, por isso o gabarito acabou sendo realmente a letra B de bola. Todo mundo acha que amigo íntimo e inimigo capital não vão prestar o compromisso. Isso está errado porque não tem previsão legal, por mais que vários juízes eles acreditem na discricionalidade neste momento
de firmar ou não um compromisso legal. Fechou? Bacana? Questão de número 11. Cobrada na mesma prova da magistratura TJ São Paulo 2024. Quanto ao interrogatório do réu, é correto afirmar. Antes de continuar na questão, é importante decisão recente, tá, do STJ, e a doutrina está deitando o cabelo e já caiu 3 vezes esse ano em prova. É tecnicamente incorreto chamar a oitiva do suspeito ou indiciado da delegacia de interrogatório, tá? Toma cuidado com isso. Durante décadas a gente usou essa nomenclatura, não pode mais, pelo menos para fins de gabarito de prova, tá? Uma decisão do STJ recente que muda alguns paradigmas importantes para a sua prova. Fique atento, então, na delegacia não se chama interrogatório, e sim oitiva do suspeito ou oitiva do indiciado, o termo de declarações, o nome não faz a menor diferença. Só não podemos, para fins de concurso, chamar de interrogatório mais, tá? Então, sobre o interrogatório, é correto. Letra A. No procedimento comum, se o acusado presente, ciente da acusação, não atender a intimação para o interrogatório, o juiz poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Gabarito 1000 vezes falso. A DPF 395 e a DPF 444. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não cabe condução coercitiva de réu, suspeito ou para interrogatório no Brasil. Por quê? Se ele tem direito ao silêncio, se ele tem direito de mentir, por que ele tem que ir? Não faz o menor sentido. É vedada a condução coercitiva de suspeito ou réu no Brasil. Gabaritou? Letra B. A presença do réu solto para o interrogatório em plenário do júri é obrigatória? Falso também pelo mesmo motivo. Se ele não é obrigado a falar, por que ele é obrigado a ir? Gabarito falso. Letra C. Na fase da prolação da sentença, verificando ser o caso de proceder a emendatio libelli, o juiz deverá realizar novo interrogatório? Falso. O novo interrogatório e aditamento da denúncia no caso da mutatio libelli. Emendatio libelli, não. Lembrando a diferença, né? A emendatio libelli ocorre quando o juiz apenas e tão somente muda a capitulação jurídica, a tipificação do fato. Então, o fato foi processado o tempo inteiro como estelionato. Ao final, o juiz pode só mudar a tipificação para furto mediante fraude? Pode, sem problema nenhum. Não precisa aditar a denúncia e não precisa de novo interrogatório. Agora, contrário senso, se surge um fato novo qualquer, então imagine que o indivíduo era processado como estelionato, né? Como estelionato. Aí depois, imagina que o cara alugou um carro na locadora para obter para tomar o carro e nunca mais devolver, né? Estelionato ou furto mediante fraude. Aí no fim, durante o processo, surgiu outra informação. Ó, negativo, é apropriação indébita. Ele tinha boa fé quando ele pegou o carro. Ora, aí surgiu um fato novo. Se surge um fato novo, não é só mudar a capitulação jurídica. Aí não é emendatio libelli, é mutatio libelli. Tem que abrir vista para o MP editar, novo contraditório, nova ampla defesa. Aí sim, o juiz poderá utilizar esses fatos para a eventual condenação. Então, não confundir emendatio libelli com mutatio libelli. A emendatio, o juiz pode, a mutatio não pode, só se o MP realizar o aditamento. Eu até tenho um funkzinho para decorar esse negócio aqui, velho. Você anima comigo? Tá animado a decorar um funkzinho comigo? Hã? Então vamos lá, é bem ridículo. Todo mico será recompensado, né? Então vamos decorar assim, ó. Juiz emenda não muta. Juiz emenda não muta. Juiz emenda não muta. Tá! Velho, essa é boa, hein? Juiz pode emendar, mas não pode mutar. Só se o MP aditar. Juiz emenda não muta. Juiz emenda não muta. Juiz emenda não muta. Tá! Velho, essa aí deu até dancinha, hein? Vale a pena decorar essa musiquinha, faz a diferença na sua prova, beleza? Então, a letra C está errada. Letra D. No rito do júri, durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referência ao silêncio do acusado ou à ausência dele no interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Perfeito gabarito letra D. E a VUNESP adora falar sobre 3 circunstâncias que não podem gerar prejuízo no tribunal do júri. Decora, vai cair na sua prova. A VUNESP cobra todo concurso. 3 circunstâncias que não podem ser consideradas em prejuízo. Número 1, ele não foi no julgamento, isso não pode ser considerado prejudicial a ele. Número 2, ele permaneceu em silêncio. Eu sei que é do ser humano acreditar que quem ficou em silêncio é culpado, mas isso não pode, em tese, sob pena de nulidade, ser argumentado como se o promotor não pode falar, tá vendo? Tanto ele é culpado que ele ficou em silêncio. Tá vendo? Tanto ele é culpado que ele não veio. Nulidade, imediatamente, nulidade.
tá? E, por fim, outra que a VUNESP gosta muito, permanecer algemado, salvo hipótese excepcionalíssima e fundamentada pelo juiz, tá? Não pode algema no júri, porque isso gera prejuízo para a imagem perante os jurados, salvo motivo excepcionalíssimo e fundamentado. Gabarito letra D, fique esperto com isso na sua prova. Questão 12. Se considerar inadequadas as condições dispostas no ANPP oferecido pelo MP, o juiz deverá, letra A, o juiz deverá determinar a manifestação do defensor do investigado? Errado. Letra B, devolverá os autos ao MP para formular a proposta do acordo. Correto. Gabarito, letra B. O juiz, então, se ele não concorda com o que foi pactuado, com o que há de disposto no NPP, entre o Ministério Público e a Defesa, ele não manda direto para o procurador, não. Ele não sobe direto para o 28. Ele manda primeiro para o promotor ajustar. Se o promotor não ajustar, aí só para o 28, beleza? Devolverá os autos ao MP, gabarito letra B. Beleza. Letra C, recusará a homologação? Não. Determinará a remessa ao órgão supervisor? Não, tá? Que é o artigo 28, né? Galera, não. Cuidado com isso, nós vamos decorar mais um funkzinho aqui, tá? Você vai decorar comigo assim, ó. Toda vez que o juiz discordar do promotor, juiz não manda o promotor e o promotor não manda o juiz. Você vai decorar assim, ó. Juiz, promotor, conflitou, só para o 28. Juiz, promotor, conflitou, só para o 28. O que é 28? PGJ, por exemplo. Promotor ofereceu denúncia por homicídio. O juiz acha que é latrocínio. Só para o 28. PGJ decide. Beleza? Isso é muito comum. Qualquer conflito de entendimento entre juiz e promotor, só para o 28. Exceto o ANPP. Porque o ANPP, o juiz, antes de subir para o 28, ele oportuniza o promotor fazer o ajuste. Por isso, o gabarito, letra B de bola. Questão 13. Sobre a matéria de provas do processo penal, marque a alternativa correta. Letra A. A ilicitude da prova pode ser relativizada e o elemento probatório admitido e valorado se a sua falta comprometer a busca pela verdade real, tanto em prol da defesa como em prol da acusação. Falso. Em prol da defesa, ok. Em prol da acusação, não. Eventual prova ilicitamente produzida pode ser utilizada pela defesa, mas jamais pela acusação. Errado. Letra B. Poderá ser autorizada pelo juiz de ofício, requerimento do delegado ou MP, a captação ambiental. Errado, né? Não pode de ofício, tá? E tem outro erro aqui, ó. Sinais ópticos, acústicos, em infrações penais cujas penas mínimas sejam superiores a 4. Está errado, não é pena mínima, é pena máxima. Então tem dois erros aqui, a B está totalmente errada. Vamos para C. A nulidade pela inversão da ordem das perguntas feitas às testemunhas em audiência será reconhecida se demonstrado o prejuízo para a parte que a suscitou. Correto. Gabarito letra C. Se houver inversão das perguntas feitas às testemunhas, porque sabemos, quando a testemunha é da acusação, a acusação pergunta primeiro, a defesa depois e o juiz termina. E vice-versa. Se houver inversão, em princípio, nulidade relativa. Se houver demonstração de prejuízo, decreta-se a nulidade. Gabarito letra C. Beleza? Letra D. A desconfiança policial em relação à atitude do suspeito, que demonstra nervosismo perante a autoridade, bem como a sua aparência, pode ensejar a busca pessoal e a busca e apreensão. Não. Tudo bem o nervosismo. Sim, houve uma mudança de paradigma e hoje o nervosismo justifica fundadas razões. Mas só por causa da aparência, aí tá de sacanagem, né? Aí é a teoria do perfilamento racial que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na época da aparência, só porque o cara está com a camisa do Corinthians, até, para mim, é uma fundada razão. Mas, brincadeiras à parte, não pode a aparência estar errada. Letra E. Ainda que não haja autorização judicial, o delegado, ao efetuar a prisão, poderá acessar os dados da agenda, contatos, fotos, bem como o inteiro teor de mensagem de texto e áudio do celular. Errado, né? Não pode. Só com ordem judicial o delegado pode ter acesso a áudios, principalmente áudios aqui, aí matou de vez, né? Áudios envolve telemática, que é o WhatsApp, Instagram, etc. E aí, óbvio, só com ordem judicial o delegado não pode acessar sem que haja tal ordem judicial. Gabarito letra C. E a letra C está corroborada justamente, né, pela jurisprudência do STJ. Ó. A inversão na ordem da inscrição das testemunhas constitui nulidade se verificar o prejuízo, né, sofrido pelo paciente. Gabarito letra C.
E a letra A estava errada quando falava de ofício, eu quero te mostrar também, artigo 8º A, para investigação poderá ser autorizada pelo juiz a requerimento do delegado ao promotor, ou seja, a lei não fala de ofício. E para a fixação de pena, é pena máxima superior a 4 e não pena mínima, então a letra A estava 2 vezes errada, por isso cravamos nosso gabarito letra C de casa, beleza? Questão de número 14, cobrada na prova da magistratura do Rio de Janeiro em 2023. Considerando a matéria prisão, fiança e demais medidas cautelares, bem como levando em conta as medidas protetivas em sede de processo penal, marque a alternativa correta, correta, correta. Letra A. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração penal cuja pena privativa de liberdade máxima seja inferior a 4. Errado, é menor igual a 4. Então, 4 ainda pode. Por exemplo, furto simples, pena 1 a 4, o delegado arbitra fiança todos os dias na minha delegacia, beleza? Letra B. Em sede de violência doméstica familiar contra a mulher, as protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação da violência, do ajuizamento de ação penal ou civil, da existência de inquérito ou mesmo de registro de ocorrência. Gabarito letra B, já falamos várias vezes sobre isso. Medida protetiva é medida protetiva, não tem nada a ver com persecução penal. Aliás, cabe medida protetiva mesmo sem crime? Cabe, velho, entenda isso, tá? Eu fiquei com raiva da minha mulher e tomei o carro da minha mulher. Não é crime, mas cabe medida protetiva. Eu decidi ficar um mês sem conversar com a minha mulher. Não é crime, mas cabe medida protetiva, violência psicológica, não é, velho? Fica um mês sem conversar com sua mulher, violência psicológica violentíssima, não é, velho? Talvez você vá até preso, brincadeira, né? Crime não é, mas cabe medida protetiva, beleza? Letra C. A audiência de custódia é cabível para os casos de prisão em flagrante, mas não para as demais espécies de prisão. Errado. Hoje cabe, deve, não só pode, como deve existir a audiência de custódia para prisão preventiva, prisão temporária, prisão civil, recaptura e mesmo para as prisões em flagrantes, ok? Letra D. Nos casos de cometimento de crimes de menor potencial ofensivo, não é cabível a incidência da prisão em flagrante. Errado, né? Se for crime de menor potencial ofensivo, em regra não cabe flagrante, porque o procedimento cabível para crimes com pena menor ou igual a 2 ou contravenções é o do TCO. Beleza, mas é requisito do TCO, além da pena de menor potencial ofensivo, que ele assine o compromisso de comparecer no fórum, na vara do juizado para audiência de conciliação. Se ele tiver bêbado, louco, maconhado e falar que não vai assinar, eu vou ter que lavrar o quê? Auto de prisão em flagrante. Né? Isso acontece todo dia lá na minha delegacia com meus delegados adjuntos, ok? Então isso está errado. Letra E, se houver indício de que o funcionário público integra o MORCRIM, poderá o juiz, a requerimento, poderá o juiz determinar o seu afastamento do cargo, emprego ou função, com prejuízo da remuneração? Não, tá? Não pode com prejuízo da remuneração. Até te confidencio aqui, tá? Que muitos policiais que estão afastados em razão do episódio de 8 de janeiro, lá no Congresso, foi decretado pelo Supremo Tribunal Federal a suspensão da remuneração, sem qualquer previsão legal, né? Sem qualquer previsão legal. Na lei de crimes organizados, está dito expressamente que é sem prejuízo da remuneração. Beleza? Questão número 15, para fechar com chave de ouro a nossa revisão final para o seu concurso da magistratura do Estado de São Paulo. Acerca dos princípios e garantias aplicáveis ao processo penal, de acordo com a interpretação concetânea com o espírito democrático da Constituição de 88, marque a correta, correta, correta. Letra A. O direito ao silêncio aplica-se ao preso, ao indiciado, ao acusado em geral e estende-se às informações relacionadas à sua qualificação. Falso. O direito ao silêncio está hospedado exclusivamente na parte fática do interrogatório, não havendo tal direito para qualificação. Inclusive, se ele omite qualificação, ele comete contravenção penal, omissão de dados qualificadores. Se ele mente, ele comete falsa identidade. Se ele usa documento falso, ele comete uso de documento falso. E se ele falsificou, o falso absolve o uso. 4 infrações penais, porque ele não tem direito ao silêncio na sua qualificação. Gabaritou? Cuidado, qual que é a diferença de falsa identidade e uso de documento falso? Decora na mãozinha com o papai aqui, ó. Decora na mãozinha assim, ó. Falsa identidade, uso de documento falso. Falsa identidade, uso de documento falso. Só falar é falsa identidade. Apresentou, o uso absorve a falsa identidade. E se ele falsificou, por ser um foragido, por exemplo, a falsificação absorve o uso, que absorve a falsa identidade, que absorve a contravenção penal.
4 hipóteses em que ele será punido por infração penal, o que já demonstra claramente que não há direito ao silêncio e muito menos de mentira na parte da qualificação. Estamos bem? Letra B. A presunção da inocência, com todas as suas implicações em prol do imputado, ônus da prova, regra de julgamento, decisão e tratamento, aplica-se à fase judicial, mas não à fase investigatória. Essa aqui dá uma vontade de marcar que está certo, né? Mas não está. É bem verdade que o inquérito, ele não é acusatório, ele é inquisitivo, o que traz como consequência óbvia a ausência de ampla defesa de contraditório. Agora, dizer que não tem ampla defesa de contraditório é dizer que ele não vai ser presumivelmente inocente? Está errado, né? Isso não traz obrigatoriamente a presunção de culpabilidade, o que seria ridículo pensarmos em presunção de culpabilidade. É claro que nós sabemos que no inquérito vigora o princípio do indubio pro societate, e sabemos que não há ampla defesa contraditória, mas isso não é dizer que existe presunção de culpa, compreende? Então a letra B, que dá uma vontade danada de marcar ela, está errado. Letra C. O princípio do contraditório e ampla defesa não se aplica à investigação preliminar, na qual vigora a inquisitividade e o sigilo absoluto. Aí está errado, né? Estava tudo certo, mas sigilo absoluto não. De acordo com o súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, o advogado tem direito de ter acesso a todos os elementos informativos já produzidos. Aqueles que estão em fase de produção, não. Então, interceptações telefônicas em andamento, não. Mandado de busca e apreensão não cumprido, não. Mandado de prisão preventiva não cumprido, não. Até mesmo depoimentos de testemunhas na sala ao lado em fase de produção, não. Ele tem direito de ter acesso a tudo que já foi documentado. Repito, já documentado. Em fase de documentação, jamais terá direito de acesso. Por isso, o sigilo não é absoluto, então a letra C está errada. Letra D. O princípio da motivação das decisões penais é uma garantia fundamental absoluta, por meio do livre convencimento motivado, que não encontra exceção no nosso sistema jurídico. Gabarito errado, né? Nós sabemos que existem hipóteses, né, em que o juiz poderá tomar algumas decisões ad referendo, por exemplo, né, sem que haja necessidade de fundamentação específica sobre determinado aspecto. Beleza? Então, está errado. Letra E. O princípio do nebis in idem impede nova persecução penal pelos novos fatos, independentemente da decisão ser favorável ao imputado, transitado em julgado, independentemente da decisão favorável ao imputado, transitado em julgado, ter sido provido por juízo incompetente. Pô, essa pergunta é boa, né? O princípio do nebis in idem impede nova persecução penal pelos mesmos fatos, independentemente se ele foi absolvido por juiz incompetente. Será? Gabarito verdadeiro, né? Gabarito letra E é o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, ó. Um militar foi absolvido por juiz incompetente, ó. A decisão declarou extinta a punidade em favor dele, com sentença com vista de incompetência. Mesmo assim, ela transita em julgado e produz seus efeitos. A adoção do nebis in idem pelo ordenamento jurídico complementa os direitos e garantias individuais previstos pela Constituição, cuja interpretação sistemática leva à conclusão de que o direito da liberdade com apoio à coisa julgada prevalece sobre o dever estatal de acusar. Olha que loucura, né? Mesmo proferida a decisão absolutória por juiz incompetente, faz coisa julgada e o indivíduo não poderá ser julgado novamente, justamente em homenagem ao princípio da vedação do nebis in idem. Beleza? Gostou, galera? Espero que tenham gostado, espero que tenham revisado muitos assuntos importantes, espero que as dicas de memorização tenham funcionado bastante. Qualquer dúvida, caminhe através dos canais Magistrar ou mesmo através do meu direct, @RilmoBraga. Será um prazer e uma honra fazer parte da sua trajetória rumo à sua aprovação. Boa prova, bons estudos, muita concentração nessa reta final e que Deus possa abençoar a sua aprovação. Até a próxima.